E aí, uma vez que a gente está aqui, né, com a nossa comunidade, com os nossos membros, que já estão passando por um processo de desenvolvimento com a gente, de habilidades, de se entender como líder, de construir ali o seu modelo de liderança autêntica, de conseguir ser mais estratégica, enfim, de quem está vivendo essa primeira liderança e está, poxa, eu preciso encontrar aqui um caminho, eu preciso também encontrar aqui um direcionamento de um passo a passo de como eu ganho mais confiança, né? A liderança, a gente sabe que não é fácil, é um processo que traz muitas responsabilidades para a vida da gente, e o tempo todo a gente tem na nossa conta, né, de líder, o quanto a gente precisa aprender novas habilidades, novas competências, se conectar com o mercado, levar o melhor para o nosso time, conseguir fazer o nosso time encontrar ali também um caminho interessante de bons resultados. Então, assim, muito do que a gente já viveu nas nossas carreiras, eu, Carol, todo o time, da Hermione agora, a Salete também faz parte, a gente traz isso de forma né, na nossa comunidade, nos nossos treinamentos. E a gente teve uma ideia, bom, vamos fazer a aula 1, vamos trazer um conteúdo que a gente gosta, vamos iniciar essa nossa campanha de novos tempos pedem novas formas de liderar, mas vamos abrir isso para o máximo de pessoas, né, possíveis, para participar desse momento com a gente, para receber um conteúdo. E quando vocês estão aqui com a gente, me faz acreditar, eu, Carol, Salete, que é o time da Hermione, que vocês, talvez consciente, né, de forma consciente ou não, ou está se abrindo para isso, colocaram como meta para 2025 aperfeiçoar a sua habilidade de liderança. A gente daqui a pouquinho vai conhecer um pouquinho melhor de vocês, como é que está vocês nesse momento, se vocês já estão vivendo a sua primeira liderança, se vocês já são líderes aí com uma caminhada, mas sempre está buscando aperfeiçoar o modelo de gestão de vocês, se vocês estão lideranças, né, à frente de um negócio e quer ganhar mais confiança, então esse lugar é para você, é para a gente trocar. A gente gosta muito dessas trocas intimistas. Quando a gente fala que é online, é vagas limitadas, é realmente porque é vagas limitadas, porque a gente gosta dessa troca, né? Faz parte muito de como a gente leva os conteúdos, né, para as empresas que trabalham com a gente, para os nossos membros, enfim. Então, assim, o meu desejo, a minha intenção é que vocês aproveitem esse conteúdo hoje. Estejam também presentes no chat, mandando perguntas, porque eu vou estar acompanhando tudo, e sejam muito bem-vindos, né, à nossa aula número 1 sobre liderança, e eu espero que vocês aproveitem. Quem vai tocar esse assunto, né, com muita maestria, é minha parceira, Carol Borges, que assume agora o nosso palco virtual, para mandar ver aí no conteúdo, né, fazendo jus à nossa metodologia, que é um conceito, uma ferramenta para ajudar você a desenvolver o seu modelo de liderança autêntico, estratégico também, e humano, empático. Então, Carol, preparada? Pode vir, manda ver, que eu vou estar no chat. Gente, aproveitem. Boa noite! Que bom estar aqui com vocês, gente. É um prazer enorme ver algumas carinhas conhecidas de clientes, parceiros, mentores que já estavam aqui na comunidade também. Membros da nossa comunidade estão aqui também com a gente. É um prazer enorme, tem galera entrando aqui. E fico muito feliz da gente poder estar começando, né, dando esse pontapé inicial. Então, eu sempre falo, né, sejam muito bem-vindos à comunidade líderes, é o que a gente fala, aqui é um espaço onde a gente aprende, a gente quer dominar as melhores estratégias e práticas para a gente desenvolver uma liderança, como a Lana falou, né, cada vez mais autêntica, que inspira, que é também muito estratégica. E assim, gente, aproveitem esse espaço, tá? Aproveitem esse ambiente para que vocês também possam interagir, possam tirar dúvidas, enfim. A gente está muito, muito aberta realmente para ouvir um pouquinho de vocês, como vocês estão vivendo hoje. A gente sabe que, como a Lana falou, né, na liderança tem alguns desafios ali, e as aulas também a gente gosta de trocar o que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, assim, fiquem super à vontade mesmo, tá? Para interagir aqui com a gente durante essa noite, tá bom? Para a gente começar, quem aí estiver acessando pelo computador, também pelo celular, eu gostaria muito que vocês acessassem esse link bem aqui, né? Na verdade, esse site, né? mente.com, e colocassem esse código aqui. Quem está pelo computador, só colocar o QR Code, e também vou colocar aqui no chat, tá? Para vocês interagirem com a gente. Tem alguns dos nossos check-ins, né, que a gente gosta de fazer junto com todo mundo da comunidade,
Quem é da comunidade já sabe, né, que a gente sempre faz esse check-in. Então, tá aqui no link no chat para vocês, o link para vocês acessarem, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha como vocês estão chegando hoje, né? Fazer esse primeiras boas-vindas e também entender aqui como que a gente também consegue ajudar, que momento que vocês estão na liderança. Olha só, já está abrindo aqui várias respostas, mostrando aqui para vocês, empolgada, curiosa, interessada, animada. É isso aí, muito bom. Ansiosa aqui, aberta a novas coisas, que interessante. Aí tem uma animada, muito bem. Show de bola, gente. Ai, que massa. Todo mundo. Legal, viu? Essa abertura para conhecer coisas novas, animada, curiosa, está aparecendo bastante. Interessante. Curiosa, animada, ansiosa aqui também. Nossa, interessada, que maravilha. Ansiosa para 2025. É isso aí, gente. Está já finalizando o primeiro mês de 2025. Já tem muita coisa acontecendo. Eu sei que vocês já devem estar aí a todo vapor, né? Começou o ano a todo vapor. Que legal, gente. Ai, que maravilha. Olha aí como é que tá. Show de bola. Que bom, gente, que vocês estão chegando aqui animadas também. A ansiedade já começa a bater, meu Deus. E nesse sentido, a gente também quer saber um pouquinho de vocês, né? Qual que é o maior desafio da liderança de vocês hoje? Já que vocês estão aqui, né, falar de nova liderança, falar assim, Carol, meu maior desafio é que eu estou me preparando para essa posição, né? Eu também desenvolver pessoas, né? Delegar tarefas. O que vocês poderiam compartilhar aí com a gente sobre os maiores desafios que vocês têm na liderança hoje? Tem aqui preparação para a posição, tem manter a rotina e ritual com o time. Interessante. Vamos falar sobre isso também hoje. O que mais? O que vocês colocariam aí como o maior desafio de vocês? Estão se preparando? Uma comunicação estratégica, desenvolver liderados, excelente, legal. Tudo isso está partindo muito para o conceito que a gente vai falar de nova liderança, tá, gente? Então, excelente. Manter a rotina, legal. Que bom que aqui a galera tá indo para os grupos. Excelente. Maravilha, gente. Estão chegando bem. Motivar e engajar liderados. Esse aqui também veio como tema. Legal. Desafios que a gente vem mapeando, tá, gente? Das lideranças com que a gente conversa, a gente já formou mais de 300 líderes, então a gente vai muito para esse sentido. Legal. Excelente. Engajar, cobrar resultado, apareceu também. Manter o ritual com o time. Excelente. E por último, que temas que você precisa aprender para melhorar o seu modelo de gestão? O que você quer aprender esse ano? Como a Ana falou, se vocês estão aqui, talvez vocês tenham colocado aí para 2025 uma meta, algo que vocês visualizem, né? Como algo que vocês querem aprender, querem melhorar, querem trazer para o dia a dia no seu modelo de gestão, ou para quem está se preparando para esse modelo, né, de gestão, quem vai fazer a gestão de algum time, o que vocês precisam, o que vocês querem aprender? Compartilha aí com a gente alguns desses temas que a gente também é curiosa, tá? Vocês colocaram aqui no começo que vocês são curiosas, a gente também é curiosa aqui, quer entender, quer saber. Legal, delegar tarefas de forma adequada, playbook de gestão e IA, olha só, coisa que a gente gosta de falar pra caramba, tá, gente? Eu, principalmente, adoro. O que mais, gente? Maravilha. Como compartilhar a visão estratégica e engajar o time em torno dela. Perfeito. Comunicação assertiva. A chave. Liderança estratégica. Excelente. A gente vai falar sobre alguns pontos desse aqui hoje, tá, gente? Diversidade e inclusão. Graças a Deus chegou essa diversidade e inclusão, tá, gente? Aqui, por favor, não vamos seguir ali o que a gente está vendo de notícias
que empresas estão diminuindo, estão reduzindo, estão voltando atrás nos seus processos de diversidade e inclusão. Com uma nova liderança, a gente entende que isso é essencial, que é fundamental, tá? Ter ferramentas para desenvolver outras lideranças na equipe, como desenvolver melhor o meu time, síndrome da impostora, gestão de tempo e produtividade, legal. Esse aqui é muito bom, inclusive, tá? Gestão de tempo e produtividade, liderança humanizada, mostrar para o time os impactos e resultados dos esforços deles, ótimo. Eita, gente, deixa eu voltar aqui. Será que eu fui errado? Ai, que começou a colocar aqui, fazer um grupo. Ah, legal. Então, temos aqui gestão de time, mostrar os resultados. Temos aqui desenvolvimento do time, ótimo. Temos aqui a liderança mais estratégica e temos a parte de delegar. Excelente, gente. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Muito bom saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais de vocês. Obrigada por compartilhar. Isso ajuda muito, tá, gente? A gente trazer também conteúdos que possam conversar com as necessidades de vocês, né? A gente gosta muito de compartilhar, como a Lana falou, um conceito, uma ferramenta. Então, quando a gente entende a necessidade de vocês, a gente também começa a trazer isso na comunidade, nas aulas, nos conteúdos que a gente está produzindo. Então, muito obrigado aí por compartilhar isso com a gente e demonstrarem também os desafios que vocês estão vivendo, podem estar passando aí no momento da liderança, tá? Mas vamos para a agenda de hoje, que a gente gosta de ir direto ao ponto, né? Hoje a gente também vai falar um pouquinho sobre esses modelos de gestão, então, como que esses modelos, eles se atualizaram e continuam se atualizando durante o tempo. Então, a gente não pode falar que existe ali modelos específicos. A gente vai falar muito sobre o nosso manifesto da liderança. Dentro da Hermione, a gente acredita em um modelo de liderança, que é essa nova liderança aqui que a gente vai comentar. Então, a gente vai trazer isso para vocês, né? Que tipo de características, o que a gente acredita fielmente que uma liderança ela pode promover impacto, ela pode influenciar as pessoas. A gente vai trazer algumas práticas modernas, aqui a gente escolheu 3 para compartilhar com vocês, que vocês podem colocar em prática, que vocês podem levar para o time de vocês, e também falar sobre o meu modelo de liderança, que é uma ferramenta da Hermione, que a gente está construindo também, justamente para os líderes conseguirem mapear esses, talvez, lacunas que vocês tenham aí no processo de liderança, mas também para vocês irem com o pensamento de beleza, isso aqui eu ainda não sei, mas quero continuar me desenvolvendo, quero continuar melhorar, na verdade, né, dentro desse aspecto. Então, vai ser super importante aí a gente também falar sobre o modelo de liderança. Mas vamos lá, gente, nova liderança, né? A gente fala muito sobre isso porque, bebendo de algumas fontes, né, a gente começou a colocar, né, no papel o que seria esse novo modelo, essa nova liderança, né, da forma como eu acredito, da forma como Lana acredita, e a Salete também que está agora no time, né, constituindo durante alguns belos 10 anos, né, de experiências que a gente tem em várias empresas. Então, a gente já viu, gente, muitos modelos, muitas lideranças que funcionaram bem, que não funcionaram tão bem, e a gente começa a perceber que há algumas características que essa nova liderança precisa ter. Mas antes disso, a gente faz um breve retrocesso aqui, né, quando a gente fala de quais são esses modelos de gestão, né, que a gente tem. Então, a gente já teve, gente, aqui, ó, século XX, a gente já teve modelo de gestão que a ideia sobre o trabalho era muito simples. As pessoas, elas recebiam as instruções sobre o que elas deviam fazer. Se elas fizessem, elas eram pagas. Recebia o pagamento, estava tudo bem. Se não fizessem, elas eram demitidas. Então, a ideia de trabalho para eles era muito simples. Você faz aquilo que você precisa fazer. Então, o estilo de liderança era muito claro e hierárquico também. Se as pessoas não quisessem fazer, elas seriam demitidas dentro desse processo. Já nos anos 50, né, já começa a vir mais umas crenças mais humanísticas, né? A gente tendo um foco maior na motivação das pessoas. Então, o estilo de liderança já era baseado em uma teoria da motivação.
e aqui a gente não tinha tanto rigor para convencer as pessoas. Só que um ponto que eu quero trazer aqui para vocês, tá? E já vão guardando na caixinha de vocês aí, ou no caderninho. É que a gente não pode afirmar, então, que existia um modelo de gestão melhor do que o outro, né? E eu posso dizer que não existe ainda um modelo de gestão melhor do que o outro. Porque quando a gente está falando do mundo que a gente está vivendo atualmente, é um mundo de diversas mudanças o tempo todo, né? A gente vive a mudança literalmente todos os dias. A gente vê, acompanha e começa a ver, gente, mudou isso aqui, agora dessa forma, não é mais assim. Se vocês acompanharam só as notícias do dia 1º de janeiro até agora, muitas coisas já aconteceram, né? E a gente precisa lidar. Só que essa velocidade, ela precisa trazer justamente o que Lana falou, né, no começo. Esses novos tempos pedem essas novas formas de liderança. Então, eu não posso mais ter o mesmo modelo de gestão que eu tinha no século XX ou que eu tinha 50 anos atrás, né? O meu modelo de gestão, o meu modelo de liderança, ele precisa responder às mudanças que estão acontecendo no mundo e principalmente as mudanças que a gente tem nas pessoas e também nas gerações, né? A gente gosta muito de falar sobre a geração Z, né, conversar com a geração Z, porque a gente entende que há pontos interessantes que estão sendo colocados nessa relação liderança ou liderança e liderado ou relação trabalho e vida, né? Que a gente precisa manter esse equilíbrio. Então, antes a gente tinha ali o comando e controle, né? A gente tinha uma hierarquia, uma rigidez, uma decisão que era tomada de cima para baixo, que você não poderia questionar, um poder, uma centralização. Então, todas as tomadas de decisão estavam ali numa pessoa, no seu chefe, né, basicamente. A gente tinha os chefes e os subordinados, e toda a liderança tinha o quê? A clássica armadura, né? Que a gente fala que a pessoa não pode errar, que a pessoa não pode demonstrar ali sua vulnerabilidade, se está triste, está frustrada, etc. É toda aquela armadura o tempo todo. A gente não acredita nesse modelo, tá, gente? A gente acredita no modelo da nova liderança, onde as pessoas elas estão fazendo a gestão das pessoas, dos seus times, de acordo com seus acordos e valores. E mais lá na frente eu vou até trazer uma ferramenta que pode ajudar vocês dentro desse processo, né? Definir que acordos e valores vocês podem ter com o time de vocês, né? Com as pessoas com que vocês lideram, ou já se preparando, né, para esse processo. A gente fala de adaptabilidade. A gente não pode ser mais rígido no sentido de não vamos mudar nada aqui. A gente precisa se adaptar, porque, como eu falei, o mundo está mudando, né? A gente precisa trazer a corresponsabilidade. A liderança sabe qual é o papel dela, mas em um determinado momento, o seu colaborador também precisa saber a responsabilidade dele dentro do processo. Então, assim, é a colaboração, o modelo de trabalho mais colaborativo, né? Inclusive, isso traz uma influência maior e uma autonomia. Líderes da nova liderança, gente, eles são influentes, né? Para serem respeitados, eles precisam ter o poder, eles precisam ter a influência, a autonomia junto ao seu time. Por quê? Porque ele é mais aberto, porque ele traz a inclusão para dentro do processo. E, obviamente, se ele é aberto e traz essa inclusão, é porque a vulnerabilidade dele também está ali, faz parte dele. A gente não tem como dizer que uma pessoa vai, eu nunca acreditei nesse conceito, né, de que a pessoa chega no trabalho e ela esquece tudo da vida pessoal dela. Só acontece em uma série, Ruptura, que já deixo como dica para vocês, tá? Uma série da Apple TV, se vocês quiserem assistir, que é justamente isso, é deixar de lado tudo que você da sua vida pessoal no trabalho, bom demais, né, Tassiana? No trabalho, você já trabalha apenas. É só o seu trabalho. Quando você sai, você esquece tudo do trabalho e vai viver a sua vida. Então, a gente precisa entender que essa vulnerabilidade ela é importante até para a gente construir uma liderança que é realmente mais autêntica dentro desse processo, né? A gente gravou fez o Festival de Liderança para falar sobre só liderança autêntica. Então, a gente trouxe muito isso. Por quê? Porque a gente não é armadura, gente. A gente precisa se demonstrar ali também vulnerável quando a gente não sabe
quando a gente não tem as respostas, quando o nosso time precisa que a gente escute, ouça eles. Então, essa nova liderança é o formato que a gente acredita. E um ponto muito importante que eu já deixo aqui para vocês, né, é que não existe um modelo de gestão certo ou errado, né? Há um modelo eficaz em situações específicas. Aí vocês podem me dizer, poxa, Carol, eu pensei que eu estava vindo aqui para a aula porque tu ia dar um modelo eficaz totalmente para a gente vai só copiar e colocar em prática. Não é isso, gente. Cada pessoa vai ter o seu modelo de gestão e ele vai funcionar em situações específicas. E aí tu fala assim, meu Deus, mas situações específicas, Carol, significa dizer que eu tenho que mudar o meu modelo de gestão em algumas situações? Sim, tem um livro muito interessante, que é a Gestão de Alta Performance, do Andrew Groove, que é da Intel, que ele fala de um conceito muito importante para a gente, que é a maturidade aplicável à tarefa. O que isso significa dizer, Carol? Significa mensurar qual que é a maturidade que seu colaborador tem para realizar uma determinada tarefa. E para isso, gente, para essa maturidade dele ser alta, ele precisa de orientação e ele precisa de disposição para assumir uma responsabilidade. Tá aí o primeiro momento, tá? Você, como liderança, precisa orientar e a pessoa também precisa ter a disposição para assumir aquela responsabilidade. Só que isso não é o suficiente. Para a gente aumentar a maturidade do colaborador em relação àquela tarefa, a gente também precisa de um grau de instrução, de treinamento e da experiência, né? Então, quando a gente junta essas duas coisas, eu aumento o grau de maturidade da tarefa para esse colaborador. Então, eu quero que vocês comecem a perceber que, dependendo da nível de maturidade desse colaborador, ela pode ser baixa, média ou alta. E de acordo com essa maturidade, o seu estilo de gestão ele vai ser diferente. Então, quando eu digo que não há um modelo certo ou errado e que a gente precisa se adaptar às situações específicas, eu estou dizendo para vocês que se a maturidade do seu colaborador for baixa, ou seja, ele não está orientado, ele muitas das vezes nem tem a disposição para assumir aquela responsabilidade e muito menos foi treinado para responder aquela necessidade. Então, quer dizer que seu estilo de gestão ele vai ter que ser bem estruturado e orientado à tarefa, até que ele pegue todos os conceitos, seja treinado e etc. Então, você vai ter que sempre especificar para esse colaborador o que fazer, quando fazer e como fazer, tá? Essa orientação mais voltada à tarefa. Depois, se a maturidade dele começar a aumentar, você não precisa mais orientar a tarefa, você precisa orientar a pessoa que está executando. Então, chegar para ele com o diálogo, né, no apoio, no pensar junto, para aumentar a confiança dessa pessoa. Então, não mais dizer o que ele precisa fazer, mas é pedir ajuda, né? Está precisando de alguma coisa? Está conseguindo evoluir? Como que eu te ajudo, né? Como que eu participo desse processo? E se a maturidade do seu colaborador for muito alta já, beleza, o seu envolvimento é mínimo do gestor, né? Então, você tem o estabelecimento de objetivos e só monitora isso com as pessoas. A Bruna até falou, né? Fazer um ponto aqui. Conseguimos equiparar isso ao júnior, pleno e sênior. Sim, exatamente isso. E mais do que isso, tá, Bruna? Por quê? Porque uma pessoa ela pode ser sênior realizando uma determinada tarefa. Só que no momento que eu mudo essa pessoa de lugar, talvez a maturidade dela mude também, né? Então, ela está acostumada a fazer muito um processo que não precisa do envolvimento do gestor. A pessoa faz tranquilamente. Só que quando ele vai mudar de cargo, a maturidade começa ali, baixa. E aí você tem aquela visão de que ela já é uma pessoa sênior, já é uma pessoa que tem um nível maior. Eu não preciso, meu modelo de gestão vai continuar o mesmo com ela. Eu vou só estabelecer os objetivos e vou só monitorar. O que não pode acontecer, gente. Por isso que eu digo, o modelo de gestão ele precisa responder às situações específicas. Então, quando eu estou falando aqui de uma maturidade baixa, média ou alta,
Inclusive, a gente comete o grande erro de sempre colocar ou a maturidade é baixa ou a maturidade é alta. Ou seja, ou você sempre diz o que a pessoa precisa fazer, ou você faz muitas das vezes até errado, né? Delarga as coisas para as pessoas. Não, ela já sabe de tudo, ela já, beleza, não preciso nem me envolver com esse gestor, com essa pessoa. Então, assim, a gente nunca tem a mediana de acompanhar, de pensar junto, de dar o apoio, de dialogar. Então, eu gostaria que vocês até já levassem isso, né? Essa visão. Se quem já tem liderados, já comece a pensar, será que o meu liderado ele tem uma maturidade baixa? Ele não consegue ali se eu não disser para ele, se eu não colocar o que fazer, quando fazer, como fazer? Será que ele está ali numa média? Ele até sabe, mas às vezes ele falta um pouco de confiança e aí eu preciso estar mais junto dele, né, dessa pessoa. Ou se é uma maturidade alta. Você define o objetivo com ele e só monitora, não precisa estar ali todos os dias, né? Você vai só monitorar. Então, é uma ferramenta bastante importante que eu já recomendo para vocês ali analisarem, tá? Junto aos seus liderados, quem já tiver. Quem não tiver liderados ainda, veja pela sua ótica. Faça essa reflexão. Será que a minha maturidade está baixa, média ou alta? Se eu ainda preciso ter ali um processo de, como eu posso dizer, de validação o tempo todo, talvez a minha maturidade seja mediana ainda. Então, preciso ver como que eu amplio a minha maturidade sobre a tarefa que eu executo. Se eu não preciso do meu gestor o tempo todo ali próximo para validar ou fazer alguma coisa, eu estou dizendo que a minha maturidade está mais alta, tá? Então, isso é uma importante análise que vocês podem fazer, tá? Para poder colocarem no dia a dia também, beleza? Fez sentido para vocês, gente, isso? Ficou claro aqui do processo? Opa, maravilha. Então, vamos continuar. E por que eu falo isso, né? Por que eu trouxe essa questão da maturidade da tarefa para o colaborador? Porque o modelo de gestão, ele pode mudar para se adaptar às situações. Então, assim, o livro, inclusive, de gestão de alta performance, que eu já vou deixar como dica também para vocês, como ele traz justamente isso, que o seu modelo de gestão pode mudar de um dia para o outro ou de uma hora para outra, né? Para se adaptar a determinadas situações. Obviamente, a gente precisa ser congruente, tá? Não é falar uma coisa e fazer outra. Então, vocês precisam observar isso dentro do seu processo. Ó, a Johanne colocou aqui, como podemos aumentar a maturidade do time? Você vai entrando nesses níveis, tá, Johanne? Então, assim, no primeiro momento, você fala o que você precisa, que a pessoa precisa fazer, né? Como fazer, quando fazer, e você vai falando, olha, você já entendeu esse processo? Você tem alguma dúvida? Deixa ela fazendo o processo parte por parte. Quando ela começar a já fazer o processo sozinha, mas querendo ou não, já pedindo a sua validação, você já vai começando o diálogo com ela. Ó, em determinadas situações, você pode tomar essa decisão. Em outras situações, você toma essa. Você se sente confiante para fazer essa tarefa? O que está te impedindo de fazer a tarefa sozinho? Ou se a pessoa estiver pedindo muita validação, chegar para ela. Eu sei que você já sabe fazer a tarefa, mas ao mesmo tempo você está sempre me pedindo validação. Qual que é o seu nível de confiança? Por que você pede muita validação? Entender isso é muito importante no processo, tá? E aí tu vai começando a aumentar essa maturidade. Não é só falar, vou validar, 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 validar. Ou, poxa, tu sempre tem que falar para a pessoa o que ela precisa fazer. É você ir colocando a pessoa do teu time nesses níveis, mas você ir avançando com ela também, né? Por quê? Porque as pessoas, elas precisam realmente entender o que elas fazem, o que elas precisam fazer, qual que é a expectativa que você tem de entrega em relação a isso. A gente gosta muito de ferramentas de delegar, que é super importante, né? Que a gente fala bastante. Porque às vezes a gente fala, delega, mas não está claro para aquela pessoa o que ela precisa fazer, o que ela precisa entregar, quando ela vai entregar. Então, isso é uma responsabilidade muito grande do líder, né? Porque às vezes a gente tem a nossa própria expectativa. E aí, se a gente não coloca essa expectativa também para o nosso liderado,
ele acaba achando que ele está fazendo as coisas muito certas. Então, assim, o primeiro momento para te aumentar essa maturidade é entender se eles já conseguem fazer essa tarefa sozinhos. Se já conseguem, ótimo. Vai para o próximo nível, que é a maturidade mediana, né? Que aí você começa a ver, tá, mas ele está pedindo sempre validação. Por que você está pedindo sempre validação? Que tipo de informação você precisa para tomar essa decisão? E você deixar essas informações também claras dentro do processo. Até que a pessoa já vai sentir, beleza, estou confiante, vou fazer, você só define os objetivos com ele e você só monitora depois. Se não acontecer dessa forma, aí você começa a voltar para os níveis de maturidade, até que todo mundo do seu time, nas atividades que foram determinadas, já consigam ter uma maturidade maior, tá? Mas você vai sempre checando isso com as pessoas. Às vezes a gente não faz esse check, gente, de passou a tarefa, beleza, entregou, como é que foi essa tarefa para você? Qual foi o nível de dificuldade? Teve alguma coisa? Entenda qual que é a orientação e o que ele precisa. Às vezes é de um treinamento, né? Às vezes a pessoa não tem o conhecimento, foi buscar na internet rapidamente para fazer a tarefa, não se sentiu tão segura, por isso pediu validação, porque não tem a habilidade ainda desenvolvida. E a gente, como líder, precisa identificar isso. Foi um dos pontos até que vocês colocaram, né, no início de desenvolver as lideranças, tá? Mas é importante que isso fique bem claro, certo? Se eu respondi, dá um joinha, se não, a gente vai continuando aqui a conversa. Perfeito. Bom, gente, então, como eu falei, o modelo de gestão ele pode se adaptar a determinadas situações. E isso traz para a gente o manifesto da nossa nova liderança, né? Como que uma liderança ela deve agir, né? Como que uma liderança ela deve se portar, que tipos de características a gente tem, tá? E dentro do manifesto a gente traça alguns caminhos, né? A gente acredita muito que tem uma diferença entre ser chefe e ser líder, mas a gente quer que vocês trilhem o segundo caminho, né? Como a gente falou, porque novos tempos pedem novas formas de liderar. Só que tem um ponto bem aqui, a gente deixa comando e controle de lado e começa a guiar as pessoas através de acordos e valores. O que é importante para o nosso time? O que é importante para as pessoas que estão no nosso time, né? Que tipo de valores a gente carrega com a gente? Todo mundo carrega valores fortes, gente. Querendo ou não, você tem valores que moldam a sua vida, que moldam a tomada de decisão que você tem. Então, você traz isso também para dentro do time. A gente não vê a liderança como poder, mas como influência, né? E aí a gente pergunta sempre, a sua liderança está influenciando as pessoas para quê, né? Você, como líder, influencia os seus liderados para fazer o quê? Para agir de que forma, né? Que tipo de comportamentos vem a partir da sua liderança, né? A gente acredita em uma liderança totalmente sem armadura, dando espaço aqui para vulnerabilidade. Para a gente ser sincero, para a gente ter conversas difíceis, mas também para a gente mostrar quem a gente é, né? Como a gente fala, às vezes as pessoas criam ali uma capa, né? E aí, como a gente também tem muita liderança feminina hoje aqui, como mulheres, às vezes também a gente cria uma capa, né, durona ali e tal. Por quê? Porque a gente acha que assim a gente vai ter mais respeito, né, em determinados momentos. Só que a gente precisa fazer esse equilíbrio, tá? Por quê? Porque a gente deixa todas essas estruturas rígidas no passado para a gente construir realmente modelos de trabalho que sejam mais colaborativos, mais inclusivos e baseados na corresponsabilidade. Então, gente, por isso que eu já comecei falando, né? Tema diversidade e inclusão foi a pauta do início do ano e, na minha visão, eu discordo completamente das empresas que querem regredir, né, dentro dessa temática. Por quê, gente? Times inclusivos, times diversos trazem inovação para dentro do processo, né? A gente precisa sair do nosso pensamento, que é às vezes uma caixinha, para olhar de outros cenários, para ver de outras visões. Então, a gente sempre provoca vocês a sobe esse drone, vê a empresa, vê o time que você está de uma forma mais ampla, né? Para você conseguir trazer essas estratégias, que a gente fala cascatear as estratégias, para todos os níveis.
é dessa forma que a gente vai justamente agir com congruência, que é essa sintonia ali do que você diz e faz. Então, eu falei isso também no Festival de Liderança, sobre liderança autêntica, que é justamente isso. A gente não pode, no momento que a gente está agora, correr esse risco de falar uma coisa e fazer outra. E a gente precisa se olhar o tempo todo nesse quesito. A gente precisa ser congruente. Por quê? Porque a gente precisa se importar com as mensagens, com o que a gente transmite, com os exemplos do que a gente dá. Porque a nova liderança, ela não é imposta, ela é reconhecida. Então, esse manifesto é o que a gente fala, né? Seja líder, mas seja autêntico, seja empático, seja estratégico. Isso traz para a gente várias características que são importantes, né, dentro do processo, que é justamente guiar as pessoas com acordos e valores, influência da liderança, que é super importante, liderar sem armadura dentro desse processo, né, construir esses ambientes mais colaborativos. Na Hermione, a gente tem como visão aqui formar a nova geração de líderes, né, e a gente quer esses líderes justamente que sejam autênticos, que sejam empáticos, que sejam estratégicos, para a gente não repetir os modelos de gestão que a gente começou a falar começou a aula de hoje falando, né? Que é aquela rigidez, que é aquela hierarquia. A gente está aqui para justamente formar líderes que podem ser estratégicos, mas também olham para as pessoas, né? Que influenciam as pessoas a serem melhores. E nessa chamada, a gente tem algumas pessoas assim que a gente admira pra caramba com esse modelo de liderança. Por quê? Porque isso faz a diferença dentro do negócio, né? E para a gente construir esse novo modelo de liderança, eu trouxe aqui 3 práticas, né, que a gente gosta de utilizar bastante, né? E a gente está sempre falando sobre isso, gente, mas a gente está sempre precisando trazer para o dia a dia todas essas práticas para que isso possa ajudar a gente no dia a dia. A primeira delas, que eu falo muito, é da prática do relacionamento. É que você precisa conhecer os seus liderados. Muita gente fala, né? Não, mas eu sou profissional aqui dentro, eu não me conecto, eu não me envolvo assim com as pessoas. Como líder, gente, vocês precisam conhecer seus liderados. Por quê? Por que vale a pena você conhecer seus liderados? Porque você define melhor os acordos, a comunicação é mais direta, você desenvolve uma empatia, né, por aquele time, por aquelas pessoas que fazem parte, e você ajuda a construir um ambiente aberto e seguro. Então, quando você começa a conhecer as pessoas com quem você trabalha, o que essas pessoas fazem, né? O que essas pessoas se importam, com que elas se importam, o que é importante para elas. Você começa a definir todo o seu modelo de gestão, que é muito importante do processo. Que às vezes até a gente fica assim pensando, meu Deus, fulano teve um ótimo desempenho, mas o que eu vou recompensá-lo? Eu não sei que recompensa dá, né? E às vezes, se você conhece o seu liderado, você já tem essa informação muito mais clara, você já toma essa decisão muito mais assertiva. E aí eu falo muito, né? Eu gosto de também trazer ferramentas. Tem uma que bem conhecida na comunidade, que é a do PTO, que é justamente é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Leslie Perlow, tá? Ela é uma consultora, trabalhou em consultorias grandes, né, dos Estados Unidos, a Boston Consult, e fez até um TED, que é uma outra recomendação que eu vou deixar para vocês, para falar sobre isso, que é previsibilidade, time e comunicação aberta. Então, você precisa entender qual que é o estilo pessoal daquelas pessoas, né? Quais são as normas e acordos que vocês vão colocar ali enquanto time? Eu gosto muito de ser muito pontual. Então, todo norma e acordo que eu falo, gente, pontualidade, né? Então, assim, vamos manter o horário, porque isso é importante. Qual que é o estilo de trabalho dessa pessoa? Essa pessoa gosta muito de trabalhar de forma assíncrona, de forma síncrona, né? Ela é mais produtiva durante a manhã, durante a tarde, gosta de fazer reuniões em tal momento, você já vai começando a mapear, né? E quais são os canais de comunicação que vocês podem utilizar? A comunicação mais ali do home office ou presencial, exatamente. A comunicação ali mais instantânea ou não, que você escreve, um e-mail, não sei.
esses são os canais de comunicação que vocês podem utilizar bastante, tá? Então, podem usar essa ferramenta para conhecer o time de vocês, né? Para vocês terem informações, mais informações sobre o time de vocês e até vocês mesmos, tá? Qual que é o seu estilo pessoal? Que normas e acordos você tem, né? Aqui dentro da Hermione, por exemplo, Lana começou a nadar agora, né? Então, ela já tem o horário dela de natação, então já está ali na agenda. Obviamente, não vou marcar uma reunião na hora da natação, né? Então, a gente precisa ter essas normas e acordos, ter os estilos de trabalho, enfim. Então, é importante que a gente conheça os nossos liderados, porque relacionamento, gente, é poder dentro de uma liderança, porque você aumenta a influência com o seu time. Então, assim, não tenha medo de se relacionar com as pessoas do time de vocês. Estejam abertos a fazerem isso. É importante para vocês aumentarem a influência no time, certo? Fez sentido para vocês, gente, essa primeira ferramenta? Tudo certo por aí? Maravilha! E aí a gente parte por uma outra, né, que até vocês falaram no início do nosso check-in, que é a questão do alinhamento, né, da gente comunicar a visão. Gente, comunicar a visão, ela é muito importante, né? Por quê? Porque vai estar todo mundo remando numa mesma direção, né? E com isso a gente aumenta o resultado, a gente melhora a nossa tomada de decisão no dia a dia e a gente ajuda a priorizar essas tarefas. Então, quando a gente fala de alinhamento, é você definir claramente com o seu time onde que vocês querem chegar. Por que que isso é importante? E como que vocês vão fazer isso? Então, trouxe uma ferramenta que é bem clássica, que a gente utiliza muito também, que é o círculo dourado, tá? Que é o porquê, como e o quê. Mas, aqui vai uma dica de ouro. Não façam isso só no início do ano, tá? A gente está em janeiro e eu sei que é um mês de planejamento estratégico. Inclusive, eu estava num planejamento estratégico hoje. Não façam isso só no início do ano. As pessoas precisam continuamente ter esse alinhamento de visão. Por que que elas estão fazendo aquilo? Como que vocês querem alcançar? E o que vocês vão fazer juntos, tá? Por quê? Porque às vezes isso fica no começo do ano. A liderança fala, poxa, mas a gente fez um super evento, chamou todo mundo, fez o que a gente chama, né, da reunião de kickoff, né, de início de ano. E aí depois, nada. Nenhuma comunicação. Nenhuma atualização do que está acontecendo. Isso não é o alinhamento que a gente espera da nova liderança, gente. O alinhamento que a gente espera da nova liderança é continuamente, a partir dos rituais, relembrar as pessoas de por que a gente faz aquilo, como que a gente está alcançando e o que a gente precisa fazer ainda, tá? Então, a dica que eu deixo aqui para os líderes e para quem está se preparando, assim, já começa a ver no seu modelo de liderança e de gestão como que você comunica essa visão e que tipo de rituais você pode utilizar para esse processo, tá? Por quê? Porque isso é importante. A visão, ela não pode ser dada no 1º de janeiro e relembrada, sei lá, 20 de dezembro. E aí, gente, conseguimos alcançar? Não. Ela precisa estar todo dia fazendo parte da vida dos seus colaboradores e liderados, tá? Então, isso é bastante importante para que a gente possa evoluir, né, e avançar dentro desse processo. E, por último, uma coisa que eu gosto bastante, que é a gestão da mudança, que é uma prática que os líderes modernos, eles precisam ter, tá, gente? A liderança, a nova liderança, ela requer isso, porque comecei falando sobre isso. A gente está mudando de uma forma muito contínua e muito acelerada. Então, a gente precisa, nesse contexto, se adaptar a ele, né? De várias formas. Então, até trouxe aqui um textinho que não foi, mas adaptar-se ao contexto, gente, é trazer justamente essa comunicação mais clara de por que a gente está mudando, que impactos essa mudança vai ter, e se aproximar das pessoas dentro desse processo. Não é que as pessoas sejam contra mudança, tá? Não é isso. As pessoas são contra mudanças que são repentinas, que acontecem de uma hora para outra e elas não sabem por que aconteceu. Então, como liderança, o nosso papel está aqui,
preparar as pessoas, treinar as pessoas, orientar as pessoas para essa mudança, para que ela aconteça de uma forma muito suave. É sempre muito importante a gente até ter a empatia, né? Quando acontece uma mudança na nossa rotina, como é que a gente se sente? E aí, vocês quiserem compartilhar no chat, podem compartilhar, né? Qual é o principal sentimento que às vezes a gente tem quando muda alguma coisa na nossa rotina? E eu tô falando só da rotina. Ó, a Bruna falou ansiedade, cara, porque o que vai acontecer? Frustração. A Johan já, meu Deus, já comecei aqui a realmente ter essas sensações, que às vezes não são sensações boas, tá, gente? Às vezes, até uma mudança que pode ser muito legal, muito incrível, né? O Lano já fala, caos na rotina, que pode trazer resultados muito bons, as pessoas talvez não vão conseguir enxergar dessa forma. Por quê? Porque às vezes o primeiro sentimento é a ansiedade, porque não foram avisadas, não foram comunicadas, não foram treinadas, não foram orientadas. A segunda pode ser frustração por não se adequar àquele ambiente. E a terceira pode ser o que o Lano até falou, caos na rotina, né? Então, assim, é importante que a gente entenda isso. Para isso, a gente tem uma ferramenta, né? Uma primeira ferramenta de gestão da mudança. A gente utiliza várias outras, inclusive dentro da comunidade, a gente fez uma imersão gestão da mudança para falar sobre como funciona esse processo, trazer outras ferramentas nisso, mas a gente sempre traz aqui, pelo menos, quando você for fazer um processo de mudança, pelo menos, qual que é a mudança que eu quero fazer no meu time? Escreva isso, tá? Porque às vezes a escrita ela é mais importante do que a fala aqui nesse processo. Então, escreva qual que é a mudança que eu quero fazer para o time, porque depois você pode até criar uma comunicação melhor sobre. Que impacto essa mudança vai trazer para o meu time, para mim, enfim, para o modelo de liderança, para o meu negócio. Porque às vezes a gente não pensa nisso, tá? A gente só fala assim, vamos mudar. Mudamos, legal. Impactou uma série de pessoas, mas você só está ligando ali, a mudança foi aplicada. Ótimo. Você não sabe qual que é o impacto disso, né? Como que vocês vão medir se essa mudança deu certo ou não? Isso é muito importante, porque às vezes a gente só vai jogando as mudanças e a gente não sabe se deu certo ou não, né? E principalmente no final do processo é o aprendizado, né? O que funcionou, o que não funcionou tanto. E aí vocês trazem isso para o time juntos também. Gente, a gente fez essa mudança. Opa, desculpa. A gente fez essa mudança. O que teve de impacto para vocês? Como vocês se sentiram, né? Ó, a Bruna falou, isso aí aplica até na vida. Sim. A gestão da mudança, gente, é para a vida. E eu falo isso com toda certeza para vocês, porque eu estou vivendo exatamente esse momento de mudança e eu estou lidando com todos os sentimentos que a gente pode lidar da melhor forma. Por quê? Porque eu estou com um modelo aqui, um fluxo da gestão da mudança na minha cabeça, para eu não entrar no caos. Então, a gente precisa entender com o nosso time qual foi o impacto disso, o que funcionou, o que não funcionou. Porque na próxima mudança, a gente pode fazer alterações de como a gente comunica ela para as pessoas, de como que a gente orienta ela no dia a dia. Porque às vezes a gente fala assim, vou instalar um novo sistema de, sei lá, gerenciamento de tarefa com o meu time. Aí você coloca um comunicado. Olá, bom dia, numa segunda-feira. Olá, bom dia, time. Como foi o finde? Bom, hoje a gente vai mudar o nosso modelo e a nossa gestão de tarefas. Agora vamos utilizar a ferramenta XYZ. Peço que todo mundo baixe a ferramenta até o final do dia para que a gente já comece a utilizar amanhã. Beijos. Você fala que isso é a mudança, que isso é comunicar a mudança. Não é. Esquece esse modelo, tá, gente? A gente precisa preparar, a gente precisa ter treinamento, a gente precisa ter orientação, a gente precisa estar junto com o time. O time tem dificuldade, onde que ele reporta essa dificuldade? Para quem ele reporta essa dificuldade? Ele está com alguma dúvida? Para quem que isso... de deixar os líderes em pânico. Os líderes e os liderados também, né? Para quem que ele reporta, né? Se tem algum suporte da empresa, se não tem. Então, assim, nova liderança precisa saber gerir bem as mudanças dentro desse processo. E aí vocês podem utilizar até essa ferramenta aqui que a gente deixa para vocês, para quando fazerem uma mudança. E pode ser uma mudança simples, tá, gente?
Mas se você fala de qualquer mudança, seja ela simples ou complexa, é bom que você veja qual que é o impacto e como que você pode aprender com isso, tá bom? Fez sentido para vocês essa parte de mudança? Alguém que esteja vivendo mudanças aí nesse começo do ano? Tem mudanças acontecendo aí na vida de vocês, na empresa, na equipe, enfim. É importante entender essa visão, tá? Quem quiser aprofundar, pesquisa o tema sobre gestão da mudança. Gente, é incrível. Depois que eu me certifiquei nesse tema, eu comecei a ver que vários projetos poderiam ter dado muito certo se eu tivesse essa visão de gestão da mudança, e outros eu poderia ter tido menos caos, né, durante o processo, se eu tivesse entendido mais sobre como fazer uma gestão da mudança, tá? Se quiserem conversar comigo também sobre isso, estou lá no LinkedIn, enfim, às vezes compartilho algumas coisas sobre esse tema. E aí, é uma coisa que eu quero deixar com vocês, né? Para que vocês, nessa aula, entenderam como é essa nova liderança, o que tem de características nela, por que ela não pode ser um modelo de gestão que a gente trabalha no século XX, porque muitas coisas já mudaram. E aí vocês falam exatamente isso, né? Qual que é o meu modelo de liderança? Se eu perguntar para vocês agora, tá? E aí pode ser liderando, pessoas que já estão na liderança ou pessoas que vão para a liderança. Qual que é o modelo de liderança de vocês? O que vocês me responderiam, gente? Quero ouvir um pouco da opinião de vocês. Qual seria esse modelo de liderança de vocês? Aí vocês vão falar, poxa, Carol, você fez uma pergunta muito difícil. Eu não sei qual é o meu modelo de liderança. Pode dizer que não sabe qual é o seu modelo de liderança também. Adaptável a cada perfil, creio. A Bruna colocou aqui. Legal. Modelo de liderança que se adapta, né, ao contexto e às pessoas que vocês estão liderando. Ótimo. Tarsila, empática e colaborativa. Ótimo. Já ia falar isso aí também, Tarsila. Participativa. Legal. Lana, enérgico. Confirmo, tá, Lana? Confirmo seu modelo de liderança. Aqui tenta equilibrar resultado e bem-estar do time. Boa, Patrick. Isso é importante, tá, gente? Não é resultado a qualquer custo, beleza? Como a gente fala, criar a nova geração de líderes é uma responsabilidade enorme. E a gente não quer uma geração de líder, tá, que está se beneficiando de ter os melhores resultados sempre e as pessoas do seu time estarem doentes, não terem o bem-estar, não terem uma vida, como a gente fala, além do trabalho, né? Que só fala de trabalho, que só fala de novos projetos, do que precisa entregar e etc. E não é isso que a gente prega, não, tá? A nova liderança, ela tem esse equilíbrio, porque dá para a gente conseguir grandes resultados também equilibrando o bem-estar das pessoas, até porque se ela tiver com bem-estar ali nas alturas, ela consegue produzir melhor, ela consegue trazer novas ideias também para o time, tá? Então, fiquem de olho em relação a isso. E como a gente fala do modelo de liderança, eu quero deixar essa ferramenta da Hermione com vocês também, né? Para que vocês comecem a pensar o modelo de liderança de vocês. E talvez, gente, vocês não tenham resposta para todos esses pontos que estão aqui, né? Visão, valores, princípios, conceitos, ou próprio estilo, como que vocês tomam decisão hoje, como que é o sistema de comunicação de vocês, como que é o relacionamento com as pessoas do time, rituais, a Débora falou, carismática, participativa. Gosto muito de ensinar na prática e junto com a equipe. Ótimo, Débora. Continue também fazendo isso, mas deixando autonomia também com as pessoas, ensinando, monitora ali, vê o que as pessoas estão indo e depois já vai ensinando outras coisas para aumentar ali a regra de maturidade. Olha, liderança assistiva também, perfeito. Excelente. Já vão pegando esses pontos, tá? Porque é o primeiro. Vocês já podem colocar até aqui quando a gente falar estilo de liderança, tá?
de vocês. Podem colocar ali, depois pegar essa ferramenta, usar no caderninho e começar a escrever. Meu estilo de liderança é esse. Vai escrevendo. E além disso, a gente fala, né, que esse modelo ele é importante, primeiro, porque vai mapear realmente, coisa que a gente acabou de falar, o estilo de liderança, e também para você encontrar as lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Mais do que você vai fazer essa reflexão e você vai ver quais são as lacunas que ainda precisam ser preenchidas. E isso vai te ajudar a ter uma visão do que você precisa aprender. Qual que é a sua linha de evolução ali para a liderança, tá? Então, vai ajudar nesse processo. É importante também deixar claro que o modelo está sempre em constante construção. Então, vocês vão dizer hoje que vocês são participativas, enérgico, que vocês são colaborativos, etc. E isso vai estar em constante evolução e atualização também. Lembrando que em determinados momentos a gente pode pendular ali para os nossos estilos e modelos de liderança. E o terceiro ponto, né? Mais do que teorias e conceitos, e a gente trouxe alguns aqui para vocês hoje, o importante é que vocês precisam experimentar e trocar com outras lideranças. Então, a partir do momento que vocês colocam em prática um conceito, uma nova ferramenta, um novo ritual, o teu modelo de liderança ele já está evoluindo, tá? Assim como você trocando com outros líderes, você tendo essa conexão com outros líderes, você também vai evoluir de uma forma mais rápida, tá? Porque a gente começa a criar realmente um ambiente seguro dentro desse processo. Então, eu aconselho aqui, ao começar, né? Por onde que eu começo, Carol? Às vezes a gente está aqui, ó, no processo de visão. Qual que é a visão qual que é a visão de liderança para você, né, dentro desse aspecto? Depois você vai aqui para os valores e princípios. O que te norteia como líder? Qual é o teu valor? Quais são os seus princípios, né, norteadores? Depois a gente vai para os conceitos. E aí, conceitos, gente, tem muito, né? Dentro da comunidade, a gente traz muitos conceitos para as nossas lideranças e eles vão escolhendo o que faz sentido para eles. Por quê? Porque algo que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você, né? E não tem problema. Outro ponto, os seus estilos. Então, vocês já checaram aqui, ó. Já defini aqui o meu estilo a partir daquilo que vocês acreditam. Porque tudo isso aqui, ó, internamente, vai ajudar vocês a definirem o que está aqui no externo, que é o seu sistema de tomada de decisão. Como vocês tomam decisão hoje, né? Vocês vão checar com alguém, checa com o time, etc. Como que vocês fazem esse processo na prática? Como que é o sistema de comunicação de vocês? A comunicação tá boa, não tá? Se comunicam muito, se comunicam pouco? Levam muitas informações, poucas informações, muita interação, pouca interação? Isso tudo é importante para vocês verem, poxa, aqui pode ter uma lacuna. No tomada de decisão também, acho que ainda não está muito bem definido. Depois vocês vão colocar aqui na questão de relacionamento, né? Como que vocês se relacionam com o time de vocês, né? Vocês entendem de fato quem que é o liderado de vocês? Tem aquelas informações, né, sobre o estilo de trabalho, sobre como que essas pessoas são e etc, as características dela. Você precisa pegar, é o que eu falo, né? Não é nem gastar o tempo, é investir o tempo se relacionando com essas pessoas. E de que forma você faz isso, né? Ah, Carol, me relaciona muito com o meu time, sei lá, toda semana eu estou mandando uma mensagem, aí, como é que você tá? Você tá bem? Tá precisando de alguma ajuda? Né? Esse pode ser um ponto de relacionamento, ou não. Marco com o meu time ali de a gente comemorar, a gente sair, a gente falar de outras coisas além do trabalho, enfim. Isso é um processo de relacionamento. E, por último, rituais, que foi uma coisa que veio no check-in, né? Como que eu mantenho a rotina e o ritual com o meu time? Aqui vocês podem mapear que rituais vocês já fazem hoje e que outros rituais vocês querem adicionar. Nunca esquecendo do ritual de celebração com o time de vocês, tá? Porque às vezes a gente faz ritual de uma semanal, o que as pessoas precisam fazer, uma de objetivos, a gente está chegando no objetivo, outra de feedback, enfim, mas a gente esquece do ritual principal, que é também de celebrar com o nosso time. Então, aqui vocês podem colocar que tipo de rituais vocês já fazem ou vocês gostariam de fazer com seus liderados.
Ah, Carol, mas eu ainda não tenho liderado. É exatamente isso. Já vai mapeando o seu modelo de liderança. Porque quando você estiver lá, você já vai estar mais preparado. Você já vai conseguir imprimir, talvez, um ritmo de liderança que você deseja, tá? Então, é importante que vocês estejam com isso sempre muito atualizado. A gente gosta muito que as nossas lideranças dentro da comunidade atualizem sempre, né? Trazendo esse ponto para que vocês possam mostrar as evoluções, né? Dentro da comunidade a gente fala muito isso, né? Trazer a evolução do modelo de liderança de vocês, de uma forma sempre muito flexível e colaborativa. Essa ferramenta ajuda vocês a terem essa visão importante, tá? Então, espero que vocês utilizem bastante. Ó, a Johanna até falou aqui, ó, nesse ritual de celebração que eu quero evoluir em 2025. Ótimo! Já é um ponto de evolução. Não precisamos evoluir tudo de uma vez, tá, gente? Às vezes a gente não tem nem tempo de evoluir tudo de uma vez. A gente precisa ir aos poucos, tá? Obviamente, sempre ouvindo as pessoas, para que a gente possa ter esse processo de evolução. Mas trouxe esse aqui para vocês, para a gente realmente entregar uma ferramenta que vocês possam analisar ali os gaps, as lacunas, o que vocês precisam melhorar, o que vocês podem trazer ali de conceitos, porque assim, a internet tem infinito. Se você colocar curso de liderança, conceitos de liderança, vocês vão ver muito. O ponto é como filtrar tudo isso para ver o que faz sentido para vocês, né? Das leituras que vocês fazem, das aulas que participam, dos cursos, enfim. Pegar um conceito por vez para ir aplicando no modelo de liderança de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Tem dúvidas, perguntas, interações que Lana já volta aqui para a gente finalizar essa aula juntas. O que vocês acharam? Gostaram? Curtiram? Ou não? Falou assim, não, Carol? Pode ser também, tá, gente? A gente gosta de sinceridade. A gente gosta que vocês sejam sinceros com a gente. Rayana tá por aqui! Maravilha! Olha, tava anotando tudo. Muito bom, muito bom. Que bom, Bruna. Ah, tá sendo uma das melhores aulas, tava com saudade. Tava com saudade também de vocês, gente, da comunidade aqui, todo mundo. Vou caçar essas ferramentas já já. Tá lá! Tá tudo lá na comunidade, a maioria, tá? Eu acho que só não tá de mudança, mas a gente vai colocar também, para vocês terem acesso. Ó, abriu as ideias, que bom, Ari Carla. É importante isso, tá, gente? E assim, como eu falei, é importante a gente filtrar. Eu sei que foi informações aqui para vocês, obviamente tem conceitos dentro desse processo, mas vão aplicando uma coisa de cada vez, uma coisinha pequena que vai modificar ali o dia a dia com as suas lideranças, tá? E aí aqui eu deixo algumas referências e conteúdos extras também, que é justamente tem um vídeo, um TED, né, da Leslie Perlow, que fala muito sobre como prosperar em um mundo super conectado, e ela fala desse relacionamento que a gente precisa ter com as pessoas. Esse livro aqui, ó, Gestão de Alta Performance, também traz coisas muito práticas, tá? Muito mão na massa, fala da importância da gente ter reuniões com o time, né? Que é super importante. Olha a Giovanni dando ideia, cara, que fantástico. Faz um quiz para a gente saber qual que é o nosso estilo. Ótimo. Olha aí, ó. Estou anotando aqui. Se Salete já estiver aqui, ó, galera da tecnologia, para a gente lançar esse quiz aí. Muito bom, Johanne. Obrigado pela ideia. Ótimo. Ela é criativa, ela. Ótimo, adoro. E tem esse livro aqui também, da empatia assertiva, que assim é a nossa biblioteca, tá, gente, de liderança. Se vocês pudessem escolher um livro de liderança para começar, empatia assertiva. Só isso que eu digo para vocês, tá? Comecem por esse livro aqui. E vocês vão perceber várias nuances, várias coisas importantes dentro desse processo, tá bom? Então, deixo aqui Gabi, é na nossa geração, né, Gabi? A gente pegou na mesma época, né? Eu, tu, Lana ali compartilhando. Mas esse livro, gente, é
é super importante. Esse ano até vou reler, porque tem alguns conceitos ali que são muito, muito massa. Leio e releio sempre para dar feedbacks. Ajuda demais, tá? Ajuda demais. Então, quem tem dificuldade de dar feedback, empatia assertiva, é essencial. Mas eu digo uma coisa, a gente constrói empatia assertiva se relacionando com pessoas do nosso time, tá? Então, a gente precisa estar com um relacionamento muito bom com o nosso time para a gente trazer a empatia assertiva na veia. Então, se relacionar com o time é super importante, tá bom? E agora eu vou chamar a Lana aqui, né, para a gente finalizar essa aula junto com vocês. Lana, tá por aí? Eu sim, voltei. E aí, quero reações. Gostaram, não gostaram? Dá o joinha. Gostaram, né? Já passou. A gente é muito, assim, criteriosas com o horário, com o tempo, enfim. E a gente gosta muito de trazer conteúdos, mas sem despertar esse sentimento de FOMO nas pessoas. Meu Deus, eu tenho que consumir tudo de uma vez, enfim, senão eu vou ficar para trás. A nossa nova forma de fazer aprendizagem também vai bebendo aí dessas diretrizes. Então, a gente trouxe aqui junto com Carol. Então, Carol, obrigada pela aula e parabéns, tá? Que a gente sempre traz esse conceito, essas ferramentas para ajudar vocês. Eu adoro quando vocês respondem assim, pô, deu para clarear as ideias. Porque é isso, né, que a gente gosta com uma aula dessa. É fazer com que esse caminho, que às vezes, poxa, eu não sei como eu consigo melhorar minha liderança, eu não sei quais passos eu dou, enfim, que qual caminho eu tenho que seguir, o que eu preciso aprender, eu tenho que fazer tudo, né, no mesmo tempo, eu tenho que equilibrar muitos pratinhos. E a verdade, gente, eu sou líder aí já faz mais de 12 anos, tá? A gente equilibra muitos pratinhos, alguns caem, e é ok, tá? Na nova liderança, a gente entende que isso é super normal acontecer. Agora, como é que a gente se torna um líder melhor, né? Como é que a gente se torna uma líder melhor? Então, às vezes, é essa escolha. Poxa, esse ano eu quero melhorar esse meu ritual de celebração com o meu time. Esse ano eu quero melhorar a minha comunicação. Porque quando você começa, né, a emergir nisso, a se dedicar, você vai melhorando e você vai começando a desbloquear alguns níveis interessantes. E é pensando muito nisso que hoje a gente traz, né, esses conceitos e esse formato para ajudar muitas lideranças a atingir uma coisa, que é o nosso objetivo, a nossa intenção. Como é que ganha mais confiança para inspirar seu time, para trazer mais resultados, mas sem se sentir sozinho nessa jornada. Se eu falar da minha primeira liderança, gente, foi um caos, tá? Aí, anos depois, eu conheci um negócio chamado de pipeline de líder, que existe tudo um passo, que existe todo um processo de transição. Quando eu comecei a entender esse pipeline de liderança, eu falei, pô, se eu soubesse disso antes, talvez o meu caminho ele teria sido menos tenebroso, né? Porque me faltava maturidade, eu era muito boa tecnicamente, mas me faltava muito maturidade e, às vezes, até essas habilidades e skills de gestão de pessoas. E aí, esse processo, né, que a gente vem trazendo aqui para a nossa comunidade, é como ajudar vocês a construir esse caminho de um plano de desenvolvimento bem estruturado, contínuo. E eu quero, assim, esse minutinho, eu quero abrir a nossa comunidade para vocês, mostrarem como ela funciona, como ela é bonita, como ela é intuitiva, como é legal fazer parte, né? Tem muitos de vocês aqui junto com a gente, que já faz parte, tem os nossos clientes, né, que não estão na comunidade, mas faz parte dos nossos treinamentos. E eu quero, assim, com muito prazer, apresentar a nossa comunidade por dentro. Primeiro, eu não estou acompanhando mais o chat aí de vocês, mas primeiro a gente traz, né, essas duas aqui mentoras, tá? A gente reuniu aí mais de 12 anos de experiência errante, testando muita coisa, e hoje a gente está com uma baita bagagem para conseguir conduzir aí, né, lideranças para essa nova liderança, para essa nova metodologia, para essa nova forma de fazer as coisas. Não sei se vocês conhecem essas duas pessoas, mas são pessoas muito legais, né? Muito competentes, inclusive, que adora criar coisas aí, trazer para o mercado, mas falar dessa forma leve, falar de temas importantes, conduzir pessoas. A gente é apaixonada por educação, não tem outra forma da gente fazer impacto no mundo, é essa que a gente mais se conecta. E aí, dentro dessa comunidade, é a nossa plataforma onde a gente recebe tantas outras pessoas, né, que
se compartilha dos mesmos valores que a gente, que quer evoluir como liderança, para a gente trocar. E é uma troca mesmo, porque eu aprendo, né? As pessoas aprendem com a gente, enfim, é esse processo. Então, Lana e Carol são as duas principais mentoras, né, dentro da nossa comunidade, que faz esse processo aí de desenvolvimento contínuo durante o ano todo com quem quer ser um líder melhor. Dentro da comunidade, assim, acho que alguém falou assim, ainda não estou dentro da comunidade. Alguém falou isso, né, Carol? Mas falou bem, porque falou certo, falou assim, ainda. Que é aula 1 e tem aí chance de fazer parte. Mas, Lana, muita gente está perguntando para a gente, faz sentido para mim? E aí a gente sempre gosta de deixar nossa intenção, nosso propósito muito claro e saber assim, ó, é aqui que a gente consegue ajudar você. Então, você que está vivendo a sua primeira liderança, né? E, poxa, é a minha primeira liderança, eu vim muito de uma promoção porque eu era muito boa tecnicamente, mas eu ainda não sei essa questão de gestão de pessoas, dos rituais, como melhorar, de ter esse plano, né, o PDI, de um plano de desenvolvimento de liderança, enfim, para eu entender o que é um gap atual meu, mas como é que eu melhoro, mas para eu entender como eu estou mandando bem, porque muita gente se esquece de ver o que está mandando bem. Então, a gente dá essa clareada de ideias também, ei, cara, ei, mocinha, você está mandando bem, síndrome de impostora um pouquinho de lado, porque você está no caminho de se desenvolver e existe, né, as transições, e para cada transição traz seus desafios, traz suas responsabilidades. Então, primeiro ponto, primeira liderança, você é muito bem-vindo na nossa comunidade. Você que está liderando também times pequenos, sabe? Tem ali a partir de 3 pessoas, de 10 pessoas, 12 pessoas, você está com um time, né, que é muito gerenciável, e esse é o momento certo de você aprender as melhores práticas para conduzir esse time. Eu gosto de ver minhas lideranças crescendo, né? Mas quando você vai crescendo, você vai desenvolvendo novos líderes, enfim. Então, a comunidade também é para você que está liderando times pequenos, de 3 a 10 pessoas, 12 pessoas, e você quer melhorar, quer dar ritmo para o seu time. Profissionais que valorizam muito essa conexão, compartilhar ideias. A gente não vende um curso, tá? Um curso gravado, você acessa e você cai no fórum. Não. A gente gosta dessa troca, tá? Intimista, fala aí os teus desafios, que eu falo os meus, vamos fazer essa troca acontecer, deixa eu te mostrar o que eu já aprendi, deixa eu te mostrar o caminho que eu já errei, né, para a gente conseguir construir junto essa visão da nova liderança mais conectada, respeitando as pessoas, sem armadura, com vulnerabilidade. Então, essa comunidade também para você. E você que é uma liderança técnica, e é ok, tá? A gente escuta muito, poxa, eu gosto de ser liderança técnica, porque eu gosto de focar ali na minha operação e eu sei fazer ela muito bem feita. Só que para você ser uma liderança, que é muito do que Carol trouxe, né? Essa influência precisa inspirar pessoas, precisa orientar, precisa desenvolver novos líderes. Você precisa saber, né, as habilidades de gestão de times. Então, você assim, poxa, é muito mais confortável eu cuidar da minha operação, do meu processo. Eu mando muito bem nisso. Agora eu tenho que garantir que as outras pessoas façam um processo que eu aprendi minha vida toda a fazer. Então, assim, traz um desespero, mas a gente entende esses desafios e a nossa comunidade também é para você. Lano, o que vocês falam lá tanto, né? A gente fala de nova liderança, a gente vai passando ali por vários temas, vários conceitos, e é sempre nessa pegada, tá? Direto ao ponto, um conceito e uma ferramenta. Hoje, Carol foi boazinha porque ela trouxe 3 ferramentas. Mas a gente sempre traz nessa dose legal para vocês começarem a ganhar compreensão, aumentar esse nível aqui de consciência, se enxergar dentro desse sistema e ver, poxa, eu consigo colocar em prática, e vocês viram, são ferramentas muito poderosas enquanto profundidade, mas muito possível para você colocar em prática na manhã seguinte. Tomara que vocês tenham tirado print aí, para amanhã já começar e deixa eu ver aqui qual é o meu estilo, deixa eu entender aqui qual é o estilo de personalidade aqui da minha galera, enfim. E aí, dentro disso, com esses conceitos, que a gente bebe das fontes da nossa experiência errante, da nossa experiência acertante também, dos livros que a gente gosta e ama estudar, dos eventos que a gente vai para fora e bebe de outras fontes e traz, a gente cria toda uma estrutura com temas relevantes da nova liderança. A gente vai desde as habilidades comportamentais, soft skills, e a gente sabe que a gente precisa dominar elas, até habilidade de gestão. Eu, né, nas principais aulas, eu adoro falar de estratégia, gente. Cascatear a estratégia, subir o drone. Só quem está na comunidade vai entender isso. Quem ainda não está, precisa entrar para entender. Mas a gente também faz essa parte de você ser estratégico. Só que é um estratégico sem deixar de ser humano. É um estratégico que não coloca o resultado a todo custo. A gente adora
olhar para indicadores, mudar ponteiro, ver resultados sendo batidos, ver metas sendo batidas, mas como isso dentro de um ambiente positivo para as pessoas, inclusivo, empático. A gente acredita muito nisso, não é uma visão utópica, tá? E é que a gente vem inspirando os nossos líderes, e a gente já tem até, na nossa comunidade, lideranças, cara, que são referências para a gente, que a gente adora de mencionar, de trazer, por exemplos, né? Rayana tá aqui, Luiz, enfim, Tarsila tá mandando bem, assim, o nosso orgulho, mas tem muitas lideranças que também acreditam muito nisso, e é gostoso e bonito de ver. Além também de bem-estar, tá? Então, assim, como é que a gente olha para o desempenho, mas como é que a gente olha para a nossa resistência emocional? Como é que a gente cuida da gente? A gente até gosta de fazer, assim, umas terapias corporativas. Se você não tem terapia ainda, a comunidade, às vezes, se torna um momento de terapia corporativa. O momento de chorar as pitangas, de falar os desafios, a gente... Vem cá, deixa eu dar um abraço virtual, porque você não está sozinho. Então, a gente vai criando essa comunidade bem gostosa, né, para ter esse ambiente seguro mesmo, de aprendizagem, de troca. É o nosso sonho e é muito bom fazer parte. Lana, como é que funciona lá dentro? O que vocês fazem? Só entra e espera uma aula? Não, porque a gente não gosta só de fazer mais do mesmo, a gente gosta de criar uma experiência. Tudo na nossa cabeça aqui, gente, com a Hermione, é qual experiência a gente consegue transformar, né, mesmo no digital. Vocês viram a aula? Primeiro check-in. Entra aí nesse QR Code, vamos interagir. A gente já recebeu até aqui feedback. Nossa, adorei essas bolinhas, taranã, essa ferramenta. A gente vai atrás das melhores práticas para a gente passar um conteúdo e para a gente engajar. Por quê? Porque nós somos jovens adultos. Passa o dia trabalhando. E a gente dedica um tempo da nossa semana à noite ainda para estudar, para esticar um pouquinho mais. Então, a gente vem muito nessa pegada também de como a gente consegue oferecer para vocês um aprendizado engajante, com a dose certa, com um conteúdo e uma ferramenta para vocês mandarem ver. Eu quero ver mais lideranças mandando ver. E a gente distribui isso numa jornada muito legal e que fez muito sucesso, né, no ano passado. A gente tem os nossos encontros online, não é gravado, mas às vezes, se você quiser lá revisitar, tem a nossa Netflix. Mas a gente gosta dessa nossa conexão, então a gente entra uma vez por mês, tem aula nova de liderança. Além disso, a gente gosta de trazer os nossos mentores. Esse ano, a nossa rede de mentores, tem até uma pessoa aqui, ó, não vou citar, né, porque eu vou revelar depois. Mas a gente está trazendo mentores, né? Tem uma galera que está vindo de São Paulo, né? Que compartilha bastante com a gente. Tem a galera que está vindo de Recife, quase nossos vizinhos, né? Que a gente adora para falar de soft skills, habilidades de liderança. Tem uma galera de São Paulo também para falar sobre comunicação e oratória. Então, assim, a gente vai atrás dos melhores mentores. E é seleção, assim, sabe, a dedo, das pessoas que marcaram a nossa trajetória, de mim, de Carol, de Salete, que a gente gosta pra caramba, que tá no LinkedIn gerando um baita valor, e a gente traz para ser conexão assim, sabe? Pertinho de vocês. Então, nossa rede de mentores esse ano tá uma primeza? Não, proeza? Esqueci, vocês entenderam. Tem desafios práticos, obviamente, né? Vocês não vão entrar na comunidade, ficar ali numa aprendizagem primor, verdade. Obrigada, Bruna. Eu me empolgo tanto falando dessa comunidade. Se vocês não entrarem, gente, eu desisto do meu papel aqui de mentira. Vou continuar tentando, né, para fazer transformações em outras líderes. Mas a gente também não gosta de uma aprendizagem passiva, né? Aula, tarará, não. A gente vai trazer uns desafios práticos, a gente vem melhorando a forma como a gente transforma esses desafios dentro dessa comunidade, para vocês colocarem em prática, para vocês aprenderem ali no dia a dia, trazer para a gente, trazer para os outros líderes, e a gente conseguir, assim, fazer esses ajustes necessários. Então, tem muitos desafios práticos também para a gente se divertir nesse processo de aprendizagem. Imersões online, sim, né? Então, um mês é aula, no segundo mês do trimestre, né, é aula e masterclass com mentore, mas no terceiro mês a gente vem com uma imersão prática, onde a gente se aprofunda em 2 dias da semana, né, aí uma dedicação, para a gente se aprofundar em uma ferramenta, colocar em prática, ir para o Miro, fazer de forma colaborativa, e essas ferramentas dessas imersões são os temas mais em altas que a gente quer trazer. Agora a gente vai trazer IA, a gente trouxe gestão da mudança, a gente vai trazer de novo, porque a gente vai se aprofundando e aí vocês conseguem ter uma compreensão no trimestre, em 2 meses, que pode mudar, um insight que pode mudar a forma como vocês se veem como lideranças. Então, a gente traz muito isso. Ranking premiações, eu nem vou falar a última premiação, né, que a gente fez, mas
O engajamento a gente gosta de ver, e quem se engaja, quem participa, né, ganha ali são as recompensas, que a gente gosta desse também, desse momento de reconhecimento, é uma plataforma digital, mas como é que a gente cria experiências no offline? Então, a gente gosta de trazer muito isso. Happy Hour exclusivo. Se você ainda não acompanha o nosso Happy Hour, pode ir lá no nosso Instagram, tá bem no topo, eu pedi pro meu marketing, deixa aí o pin, porque o nosso Happy Hour, meu bem, é por conta tudo da Hermione, e a gente junta uma galera para dançar, para tomar uns drinks gostosos, para celebrar, para brindar, para se divertir, para a gente criar essa conexão no offline também. Então, assim, cada final de semestre, a gente chama vocês, ei, bora bem ali. Bora bem ali se ver, se conectar. Quem está fora, já bota na agenda, né? Quem estava no último, dê aí seu depoimento de como foi o último. A gente foi para o Zedila, fechamos o Zedila para viver essa experiência, porque é legal, gente. A gente precisa também ter esse momento de, poxa, de celebrar, ritual de celebração. A gente leva muito a sério aqui, se deixar até demais, né? Mas foi muito legal. E a gente também traz, né, esse processo de os conteúdos gravados para você revisitar, enfim, para chamar a gente, para dizer como é que eu consigo melhorar, não ficou claro na aula, enfim, tem todo esse processo. E aqui tem as nossas lideranças que participaram no ano passado, né? Deixaram aqui os seus depoimentos, e a gente fica super feliz. São a galera que a gente adora acompanhar nas redes sociais, ver o crescimento, que está voando, que está tendo novos projetos. Então, quando a gente vê essa confiança criativa que a gente gosta de despertar, não só por nós, tá? Mas por elas, pela personalidade que elas são, pelas vivências que elas trazem, a gente aprende e gosta de ver esse crescimento, tá? Então, aqui tem os nossos planos também. O nosso plano trimestral, ele está com a data ali de validade, porque a gente vai tirar do ar. Isso aqui você ainda está na dúvida. A gente não quer gente com dúvida na nossa comunidade. Mas a gente está deixando, tá? Mas quem quer esse processo do ano todo, tá? É de janeiro a dezembro. A gente cria esse plano, e aí alguém falou do quiz, né? Esse ano a gente está trazendo novidades. Então, quem faz o nosso onboard agora já recebe um quiz que já faz ali para a gente, a nossa tecnologia, fazer um mapeamento e a pessoa ali ter um plano de desenvolvimento e para a gente acompanhar cada pessoa na sua personalidade, para a gente, sabe, o PTO? Vamos entender o seu estilo de liderança, vamos entender quais são os seus gaps e deixa que a gente te conduz a ganhar mais confiança. Então, tá também um primor, acertei agora, tá? Esse processo agora mais automatizado, com mais ferramentas, e quem já é membro, daqui a pouquinho vai ficar, olha, vai ver também as oportunidades. Então, eu convido vocês a acessarem ali as nossas redes e a conhecer a nossa comunidade. Mas eu vou apresentar rapidamente, a gente está no tempo, vocês vão segurar aí, não vão embora, porque eu quero apresentar ela dentro, para vocês verem o quanto é que ela é bonita. E como ela é muito bem feita. Então, aqui, essa é a nossa comunidade. Olha como ela é linda. Os nossos membros, que já fazem parte ali desde 2024. É uma rede social, é só para liderança, só a liderança está aqui dentro, que troca, que compartilha, que tem um plano de desenvolvimento de aprendizagem durante o ano todo, 2025, que a gente traz muita coisa bacana para compartilhar. Tem toda a nossa experiência aqui muito bem organizada para você não ficar perdido dentro de uma plataforma. Não é uma plataforma que você entra e ninguém se fala, né, que aí a gente some, não, a gente está continuamente ali o tempo todo, mandando os desafios, mandando recomendações, fazendo os nossos kits de ferramenta, compartilhando. Então, tem muita coisa. Tem o nosso diário de liderança, que é um espaço que a gente vem criando e ganhando muito mais maturidade para a gente desenvolver as coisas que estão dando certo. O que a gente está testando, o que deu certo, o que não, o que despertou na gente ali um baita valor de aprendizagem que transformou a forma que a gente está levando para os nossos times. Então, assim, é bonita, é muito bem feita, com muito carinho, né? Onde a gente cria toda essa experiência para vocês. E aí, Lana, dá para fazer parte? Dá. Acesse o nosso Instagram. Inclusive, gente, quem participou da aula, fiz algum print, por favor, marca a gente, bota lá no @Hermione, porque a gente quer expandir a nossa mensagem para o mundo, assim, Eu falei que o meu estilo de liderança é enérgico, tá? É isso aqui, para cima. Eu gosto de expandir, eu gosto de trazer mais pessoas para esse nosso movimento. A gente está fazendo um manifesto da nova liderança. Novos tempos pedem novas formas de liderar. Todo o meu história agora eu vou falar disso. Quem for nas minhas palestras, nos meus podcasts, vai ouvir isso.
até fixar, até fazer esse movimento acontecer de forma lindamente. Então, a nossa comunidade está com as inscrições abertas, você se aplica primeiro, e é bem legal, porque a gente gosta de ser muito honesta com cada pessoa, tá? Então, você faz a sua aplicação, sem comprometimento, sem cartão de crédito ainda, a gente vai analisar, a gente vai te chamar para um papo e dizer, olha, é a nossa comunidade, a gente consegue te ajudar. Ou não, eu acho que existe aqui um outro caminho para você, tá? Acho que um outro serviço, um outro produto, enfim, mas a gente gosta agora, esse ano a gente quer trazer, né, esse direcionamento, essas recomendações. Mas se fizer sentido para você, de que você acredita na nova liderança, de que você quer se desenvolver, que você vê chances, né, possibilidade, que está como meta de 2025, a comunidade é para você e a gente vai adorar conhecer um pouco mais do seu estilo, a ajudar, a trocar, né, para a gente ser líderes melhores dentro de empresas, né, e fazer essa mudança acontecer, certo? Então, é um pouquinho sobre isso. Muita gente no início não estava. Então, Carol, eu vou pedir aí para você colocar de novo, né, o nosso vídeo, para quem chegou depois, não pôde ver um pouquinho melhor desse movimento, dessa campanha que a gente está fazendo. Enquanto isso, vocês vão reagindo para mim. Se fez sentido, se gostou, se estão animados, animadas. Fiquei curiosa com esse sistema de pontuação. Temos uma pessoa competitiva aqui, eu acho. Monstrinhas. Tem que ter um de começo de ano, calma, Tarsila. Esse é o momento de nos limitar, não mais de nos permitir. A gente está em 92 dias de janeiro. Calma, galera, vai dar certo. Gabi, apaixonada, em love com essa comunidade. Adriana não está ainda, mas vai vir. Então, é isso. Carol, só bota aí para quem estava depois entender um pouco melhor dessa experiência. Muito bom! E já tem aqui combo, tá, gente? Não é combinado. Vou revelar. Gabi é uma das nossas mentoras, foi do ano passado, mandou ver, fui convidada de novo, né? Ela está aqui com a gente. Ela também é um processo de aprendizagem dela, essa troca gostosa, a gente sempre gosta de fazer. A gente não sabe todas as respostas, mas existe um caminho aqui muito percorrido por todos nós que faz a Hermione, que a gente gosta de compartilhar. A gente vem muito desse processo, desse movimento de comunidade. Então, quem conheceu a gente em época de Black Swan, enfim, sabe que a gente sempre foi desses movimentos de contribuir, né, e de levar para mais pessoas tudo aquilo que a gente aprendeu que faz sentido, tá? Então, aí, ó, vou deixar aqui, vou te cobrar, tá, Gabi? A Gabi também faz muito ali conteúdos legais sobre investimentos, sobre essa área, nossa vida financeira, tudo na vida ser rica, mas esse ano é o ano da riqueza, gente, prosperidade, tá? Então, assim, todo mundo que passa por mim hoje sabe que eu vou falar isso e vai acontecer, vocês vão ser ricas. Ricos também, que teve o Patrick aqui também com a gente, né, contribuindo. Não vi todo mundo, mas eu vi ele participativo aqui. Então, ó, tem aí, quem entrar na comunidade também, eu vou cobrar a Gabi, além da mentoria dela, ainda essa parte financeira, que aí traz uma luz interessante pra gente. A Natália, receba, porque vem aí. 2025 é o nosso ano, eu vou ser rica e aprender a nadar. Então, assim, tudo na minha vida vai transformar. Aqui é o nosso QR Code para você acessar mais informações, né, para quem ainda não faz parte da nossa comunidade. O outro recadinho, gente, a gente vai mandar um feedback, né, no e-mail de vocês. Então, assim, é uma coisa de menos de 1 minuto.
Feedback a gente adora, porque ajuda a gente a ajustar, a trazer aquilo que mais agrega valor. Então, por favor, quando chegar lá no nosso e-mail de feedback, menos de 1 minuto você consegue, né, deixar ali a sua nota, a sua percepção e ajudar a gente a entender se a gente está no caminho certo, tá? Então, muito obrigado por essa noite. Agradeço meu time aqui, Hermione, Salete Farias, minhas sócias, Carol Borges, que mandou ver aqui na nossa aula 1. E eu agradeço você também, né, que estava aqui, que disponibilizou esse tempinho de 1h30 para aprender sobre a nova liderança. A gente se vê, a gente está muito ali no nosso Instagram, ativamente, querendo interagir com vocês e trazendo aqui para o Maranhão, para São Luís Maranhão, essa comunidade, a maior, que já postaram, a maior comunidade de líderes do Brasil, né? Então, eu gosto disso, recebo também, tá bom? Então, gente, boa noite, Carol Borges, daí seu boa noite. E aí, nossos membros, a gente se vê na comunidade, que tá linda esse ano. E vocês também, parabéns, tá? Boa noite, gente. Obrigada por vocês terem participado, pelas interações, pelas reações, pelos comentários. Foi muito legal ter essa troca com vocês. Membros da comunidade, até a comunidade. Para quem ainda não está, espero vocês lá e encontrar vocês nos próximos eventos também. Boa noite, gente. Muito obrigado e até mais. Beijo, lindas. Obrigada, amei. Obrigado, Gabi. Beijos. Agora você pode dormir para você correr amanhã. Adeus. Tchau, gente. Obrigadão. Até mais.